Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um momento no canal. Espero que estejam todos bem, de saúde, e hoje é a sexta-feira, já estamos a poucas horas do dia de sábado e mais uma semana que estaremos com o nosso Deus a adorá-lo e louvá-lo na nossa casa. Então vamos falar de mais um capítulo e hoje o capítulo chama-se Dia de Oportunidade. É pequenino e eu vou ler aqui algumas coisas para vós. E diz: há neste tempo lições a aprendermos da experiência dos que trabalharam para Deus nas gerações passadas. Com pouco sabemos dos conflitos, provas e trabalhos desses homens ao se prepararem para enfrentar os exércitos de Satanás. Revestindo-se de toda a armadura de Deus, foram capazes de resistir aos enganos de Satanás. Estes homens que no passado se entregaram a Deus e ao reerguimento da sua causa eram tão fiéis ao princípio quanto o aço. Eram homens que não fracassavam nem desanimavam, homens que, como Daniel, eram cheios de reverência e de zelo por Deus, cheios de nobres propósitos e aspirações. Eram tão fracos e impotentes como qualquer dos que hoje se empenham na obra, mas colocavam toda a sua confiança em Deus. Tinham riqueza, mas esta consistia na cultura da mente e do coração. Isso pode possuir todo aquele que fizer de Deus o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Embora destituídos de sabedoria, conhecimento, virtude e poder, podemos receber tudo isso se aprendermos de Cristo as lições que é nosso privilégio aprender. Obreiros necessários. Temos neste tempo oportunidades e vantagens que não eram fáceis de obter em gerações passadas. Possuímos muito mais luz e esta nos veio mediante o trabalho das fiéis sentinelas que fizeram de Deus a sua confiança e dele receberam poder para fazer a luz brilhar em claros e resplandecentes raios perante o mundo. Em nossos dias temos de aproveitar a grande luz, como em tempos passados homens e mulheres de nobre valor aproveitaram o que Deus lhes deu. Trabalharam muito tempo para aprender as lições apresentadas na escola de Cristo e não o fizeram em vão. Seus perseverantes esforços foram recompensados. Ligaram-se ao mais potente de todos os poderes e, no entanto, anelavam sempre mais profunda, mais elevada e ampla compreensão das realidades eternas, a fim de, com sucesso, poderem apresentar os tesouros da verdade em um mundo necessitado. São necessários hoje obreiros desse caráter, os que são valorosos à vista de Deus e assim registrados nos livros dos céus. São os que, como Daniel, cultivam cada habilidade de maneira a melhorar, representar o reino de Deus num mundo que permanece na impiedade. O progresso nos conhecimentos é essencial, pois quando empregado na causa de Deus, o conhecimento é um poder para o bem. O mundo precisa de homens pensantes, homens de princípio que cresçam constantemente no entendimento e no discernimento. A média imprensa necessita de pessoas que a usem com a maior vantagem, a fim de que sejam dadas asas à verdade para fazê-la voar a toda a nação, língua e povo. Nossa fonte de eficiência. Necessitamos incentivar os jovens que cultivam verdadeira diligência e não temam utilizar suas habilidades. Esses jovens encontrarão colocação em qualquer parte, pois não vacilam no caminho, na mente e no coração. Trazem a semelhança divina. Seu olhar é puro e constantemente avançam para a frente e para cima, exclamando vitória. Não há, porém, chamado para o preguiçoso, o medroso, o incrédulo, que por sua falta de fé e má vontade em negar o eu por amor a Cristo impedem a obra de avançar.
Deus chama os que serão colaboradores seus. Peço desculpa. Deus chama os que serão colaboradores seus. Ligado a Cristo, a natureza humana torna-se pura e verdadeira. Cristo concede a eficiência e o homem torna-se um poder para o bem. Fidelidade e integridade são atributos de Deus e quem os possui tem um poder que é invencível. E para acabar, justiça interior. A justiça interior é demonstrada pelo exterior. Quem é justo interiormente não é insensível nem indiferente, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo, indo de força em força. Aquele que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo até que a graça se una à glória. A justiça pela qual somos justificados é imputada. A justiça pela qual somos santificados é transmitida. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adequação para ele. O que é que eu posso dizer em relação a isto? Exatamente o nosso título é a justificação daquilo que nós lemos. Todos são dias de oportunidades de falarmos de Jesus. E o que este pequeno texto nos quer dizer é que sem a presença do nosso Deus na nossa vida constantemente, nós não podemos nunca chegar ao pé de alguém e falar de Jesus e ficar alguma coisa retida na sua mente. Nós devemos sempre, como jovens e como adultos e como idosos e como crianças, evoluirmos na causa de Deus, mas nunca sem a presença de Deus em cada momento. Isso quer dizer que nós temos que orar sempre, cada vez que vamos falar com alguém, nós temos que pedir que Deus esteja no nosso meio e na situação que nós vamos ter com alguém, que Deus esteja sempre presente e, acima de tudo, a justiça e o amor de Deus prevalece em cada momento. Por mais que nós achemos que o diabo está em cada situação da nossa vida, se nós estivermos ao lado de Deus, se nós ligarmos ao céu cada momento, se nós formos fiéis à lei de Deus e àquilo que Deus quer na nossa vida, o diabo não entra connosco. E por isso é que eu digo, é tão importante estar com Deus todos os dias, estudarmos a Bíblia, o Trimensário, os livros de Ellen White, para que nós não sejamos apanhados desprevenidos, porque o diabo aproveita-se de cada momento para nos deixar mal. E nós sabemos que queremos estar bem com Deus, temos que estar bem com Deus, ou seja, não é dizer eu estou bem com Deus, eu sinto-me bem com Deus, não, nós temos que orar. Jesus deixou-nos a sua vida. Talvez há pessoas que falam comigo por vezes e dizem, os antigos tinham muito mais sorte que nós porque tinham Jesus. Eu não acho isso. Eu acho que nós hoje temos a Bíblia que nos mostra claramente Jesus. E por isso nós não podemos deixar de pensar e transmitir aos outros aquilo que Jesus nos deixou a cada momento. Aquilo que nós sabemos através do Antigo Testamento, aquilo que sabemos através do Novo Testamento e aquilo que nos mostra através dos livros de Ellen White, que são grandes exemplos de vida e não só grandes experiências e que nos fazem pensar e refletir em relação à situação que vivemos nos dias de hoje. Não temos Jesus, não faz mal. Temos a Bíblia que nos influencia a cada momento. Não conseguimos perceber tão bem a Bíblia, não faz mal. Existem livros, comentários, apoios para nos ajudar a compreender melhor a Bíblia. É só nós queremos, nós temos tudo. Nós temos tudo para sermos vitoriosos, para podermos ter a presença de Deus em cada momento. É só querermos. Eu hoje estou assim um bocadinho alterada, dormi pouco e então desculpem pelos momentos que eu não li muito bem.
mas acima de tudo eu não quero desistir, por mais que seja difícil e por mais que a minha vida tenha que acordar mais cedo para conseguir fazer isto tudo, o estar com Deus, o fazer os vídeos para vocês, porque os vídeos são feitos todas as manhãs. Eu tenho que sentir que eu estou apta para vos transmitir a palavra de Deus. E a coisa mais bonita que eu posso ver é que, mesmo que eu tenha dormido pouco e possa não ler umas palavras como deve ser, eu sinto-me sempre apta para falar de Jesus. E isso é muito importante. É sinal que eu estou em sintonia com o céu. E, acima de tudo, eu quero ver vocês também com vontade de falar de Jesus, como eu tenho vontade de falar de Jesus a todas as pessoas que eu conheço. Por vezes posso não me sentir com capacidades, mas se eu fizer uma oração momentos antes e pedir que Deus esteja comigo e com a presença dele, eu sei que isso vai correr bem, eu vou conseguir falar de Jesus. Por isso, os nossos jovens são o futuro da nossa igreja e não só, e o futuro em si, e por isso temos que incentivar os nossos jovens a falar de Jesus cada momento, na escola, com os amigos, com os pais que não são, com os avós, com a igreja, com tudo, com as saídas que nós fazemos. Nós temos que realmente lhes mostrar que eles são o nosso futuro e que eles têm que ter a coragem de falar de Jesus, porque não é só estar, é fazer para acontecer. E é isso que nós precisamos, claramente. Então ficamos por aqui, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor, uma boa preparação para o sábado e que Deus vos abençoe a todos.